E a gente volta a falar também do novo equipamento instalado na área da mina que se rompeu lá no bairro do Mutange. A Defesa Civil terá dados consistentes só após 10 dias de análises. O repórter Alan Garcia está ao vivo. Alan, esse dispositivo ele foi instalado ali bem perto dessa área que afundou e ele mede com precisão se o solo continua se movendo, não é isso? E também a gente quer saber se houve a tão esperada estabilização. É isso que a gente vai ter a resposta, mas não agora, tem que esperar um pouquinho, não é isso? Perfeito, Beatriz. Até para que a gente possa, não só nós da imprensa, repassarmos essas informações, mas também os órgãos que têm acesso a esses dados possam, com responsabilidade, informar o que realmente acontece a partir de agora na região onde existia a mina 18. Esse equipamento foi instalado depois do colapso, depois do desmoronamento. Agora, depois que eles chamam tecnicamente de equilibrar, ou seja, colocar ele ali em funcionamento adequado, de acordo com a região e com os outros equipamentos, ele já começa a coletar dados. A gente está aqui com o Abelardo Nobre, que é coordenador da Defesa Civil de Maceió. Abelardo, o equipamento já está no local, repassando informações não só para a Defesa Civil, mas também para outros órgãos que têm interesse, que precisam também fazer esse acompanhamento. Vocês não vão divulgar o que ele já repassou até agora para vocês. Eu já falei aqui um pouquinho o porquê, mas eu queria saber do senhor, por que não pode divulgar essas informações, essa novidade que tem a partir de agora? Boa noite. Você explicou bem, A gente precisa que o equipamento ele seja calibrado, ou seja, ele tenha essa sincronização com os outros equipamentos que estão próximos, e que a gente possa ter uma sequência de dados, uma sequência de informações, que a gente consiga criar um gráfico ao longo de alguns dias e com isso a gente ter realmente a consistência, a persistência da informação e aí sim o diagnóstico correto do que está acontecendo naquela superfície. É claro que os outros DGs que estão próximos nos dá um certo conforto, porque se houvesse alguma movimentação ali na área de forma anormal, os outros DGs estariam também nos apresentando. Como nos apresentaram em um momento crítico, onde você tinha o DGPS que estava em cima da mina 18 em alerta máximo e os outros também estavam em alerta, em atenção e alerta. Depois que houve o colapso, os outros também, eles reduziram a velocidade, chegaram à velocidade de normalidade para o tipo de evento que a gente acompanha, de subsidência, e aí a gente perdeu esse que fazia esse monitoramento da mina 18. Houve essa substituição, mas o que é prudente, conforme a metodologia científica preconiza, é necessário um certo tempo de persistência, de observação na transmissão desses dados, para que a gente tenha certeza do que realmente está ocorrendo naquela região. A Beatriz começou fazendo uma pergunta, Quais são os dados, as informações que esse novo equipamento vai trazer? Se o solo continua cedendo, se ele já está estabilizado, o tamanho da cratera que se abriu sob a água da Lagoa Mundaú, são essas informações e mais algumas outras? Não, na verdade o DGPS ele só vai trazer para a gente a movimentação da superfície. Então ele vai trazer sim, se está havendo alguma movimentação horizontal para a direção da mina, se está havendo alguma movimentação vertical, ou seja, está havendo algum afundamento naquela região. Com relação à questão da profundidade, que temos ali, a provável profundidade, tem que ser feito com outro equipamento, que a gente também já está providenciando essa ação, para que se possa fazer ali uma batimetria. Com essa batimetria, por meio de sonar, a gente tenha mais ou menos ali a ideia ou a precisão da geometria daquela área, como ficou ali aquela área, e com isso a gente tem realmente a informação certa do que aconteceu. Se foi um rompimento, se foi um colapso parcial, se foi um colapso total. Então, só com esses estudos, que não podem ser feitos de forma soldada, não podem ser feitos de forma não planejada, tem que respeitar toda uma metodologia, toda uma sequência de informações para que a gente possa passar para vocês, passar para a população a informação realmente correta, a informação com as respostas concretas. É uma informação que muita gente quer saber, qual foi o impacto que o desmoronamento da mina 18 causou na região onde ela estava instalada. Esse equipamento vai ser colocado quando e a partir do momento em que ele for instalado, quando vocês terão essas informações? Esse também, ele na verdade ele faz uma passagem como se fosse uma radiografia, um ultrassom. Então você dá uma passada,
colhe esses dados e aí ele vai formar um gráfico, né, uma imagem que pode ser até tridimensional, e com isso aí os técnicos vão fazer a devida avaliação. Isso aí é um pouco até mais rápido do que outros métodos que a gente também vai ter que adotar. Mas é uma sequência de informações para que a gente possa ter essa informação de forma bem fidedigna, né? Agora é bom lembrar que toda aquela área ali, ela passava já por um processo de afundamento, né? E ela foi de uma certa forma impactada. A grande preocupação era com a interferência desse colapso em outras minas. E vamos dizer, fato que a gente ainda estuda. É claro que de forma instantânea não tivemos, porque aí você não tem sismos naquela região que demonstre que houve alguma interferência, né? Você também não tem os outros DGs também se manifestando nesse sentido, você também não tem os piezômetros mostrando qualquer alteração de pressão ou de temperatura nas outras cavidades. Mas como eu já falei anteriormente, né, em outras entrevistas, também tudo é questão de tempo. A gente tem que estar avaliando, monitorando permanentemente, por isso que a gente mantém as recomendações anteriores, mantém o nosso nível de alerta, né, operacional de alerta, porque é algo que a gente está tratando com a natureza e quem dita o ritmo é a natureza. Abelardo, o senhor colocou aqui que os outros equipamentos podem registrar onde a mina 18 estava, se tem um movimento do solo ou não. Registraram algum movimento depois do desmoronamento no domingo ou não? Não. Depois que houve aquele evento no domingo, houve realmente assim um processo de estabilização. Mas a gente não pode dizer que está estabilizado. Eu digo que houve uma redução de todas as taxas, né, que a gente acompanhava ali, de velocidade por hora, de microsismos, né, de pressão, de variações de pressão. Depois que houve aquele evento, voltou a uma certa normalidade. Mas tudo isso tem que continuar sendo analisado, né? É necessário fazer outros estudos, inclusive nas outras cavidades, para ver se de repente as outras cavidades sofreram alguma interferência. E aí, como eu falei, né, o evento, como a gente já mostrou, foi em uma faixa ali no bairro do Mutange, ali perto do campo do campo do CSA. É uma área restrita, as dimensões já calculadas dessa mina. A gente sabe que esse evento causou um determinado impacto ambiental ali na laguna, né, que isso, é claro, está sendo analisado, né, estudado por outros órgãos de meio ambiente, mas o que compete à Defesa Civil é que a área adjacente a toda essa ocorrência está totalmente segura. O evento ocorre ali de forma isolada naquela região. Abelardo, muito obrigado pelas suas informações. Beatriz, então a gente acompanha também essa agenda dos dados coletados por esse novo equipamento, previsão de que daqui a 10 dias a gente já consiga ter acesso a esses dados e entender como está agora o solo da Lagoa Mundaú, onde ficava a mina 18. É claro que a gente vai acompanhar e assim que tivermos esse acesso, repassar aos nossos telespectadores. Eu volto com você. Alain, obrigada pelas informações. Já cumprimento aqui ao vivo o Abelardo Nobre, já agradeço a sua disponibilidade em conversar com o nosso jornalismo, né, a todo momento. Isso é muito importante para as pessoas que nem sempre estão na agenda todo dia ali entendendo esse fenômeno, mas param hoje com atenção e assistem para saber o que está se passando. Com tanta informação nova que chega, então você nos atualiza prestando esse serviço à sociedade. Agora eu queria fazer só duas perguntas bem objetivas. Quantas minas, só para você lembrar quem não tem esse dado, quantas minas ainda não estão fechadas? E ouvimos agora há pouco uma fala técnica, se há uma preocupação também da Defesa Civil, né, com relação às minas 20 e 21. Você acabou de dizer que não há movimentação até agora, mas vocês têm essa preocupação em relação a essas outras duas minas que estariam ali nas áreas bem próximas? Abelardo? Bem, vamos lá. Primeiramente, é bom lembrar que ali são 35 minas, né? Existe ali 35 minas. O risco de colapso sempre existiu, tanto que foi feita toda uma área de resguardo, foi feita uma relocação de moradores de forma preventiva, a área foi totalmente isolada, então o risco de colapso dessas minas sempre existiu. E medidas foram tomadas para evitar justamente esse colapso. Dentre eles foi esse preenchimento feito por material sólido, né, por areia. E até bom lembrar, a gente vendo aí algumas redes sociais falando de colocar areia da lagoa, a areia da Laguna Mundaú. É bom lembrar que a Laguna Mundaú, né, ali o que tem a areia ali no seu fundo, é areia com muito matéria orgânica. Então essa matéria orgânica ela não pode ser introduzida nessas cavidades, porque a matéria orgânica ela entra em decomposição e gera o metano.
Então você estaria criando um outro problema ambiental muito mais sério. Né? Então completamente se descarta a possibilidade de você pegar ali o que tem no fundo da lagoa e colocar dentro da cavidade. Você vai estar ali gerando metano, que é algo, né, explosivo, inclusive. Então, voltando para a pergunta, essa preocupação ela é real, né, mas, como eu disse, nesse exato momento a gente tem ali, né, dados que apresentam aparentemente que não houve dano nenhuma interferência. Mas, de qualquer forma, qual é a sugestão que a gente tem para essa questão da mina 20 e 21? Assim que possível, a gente ser feito sonares, ser feita análise de sonar, para que se possa ter a geometria dessas cavidades e observar se houve ou não houve interferência. Então, isso está sendo estudado, o risco sempre existiu, não é? Mas não é um risco iminente como nós tínhamos da mina 18. Não é? Tanto que nós tivemos aí, acho que foi 12 ou 13 dias, né, de previsão, né, de antecedência, avisando, trabalhando, para que isso, né, realmente se concretizasse nesse domingo. Então, as outras, nesse momento, existe o risco, mas num grau, hoje podemos dizer, num grau que não há necessidade de alerta. Mas é preciso se trabalhar, é preciso estar atento e fazer todas as análises necessárias para fazer um trabalho como esse, um resultado como esse nosso. Quando a mina começou a apresentar realmente a iminência de colapso, a gente tomou as providências necessárias e aí o caso se desdobrou da forma como nós vimos no domingo. Para essas dúvidas, né, a gente fica curioso e realmente é um fenômeno tão complexo que não há uma resposta exata nesse momento, como a gente gostaria até que existisse, né? E olha, eu ainda quero fazer uma última pergunta, que é para quem mora no Bom Parto. A gente fala de questão técnica, mas na ponta mesmo, quem está lá no Bom Parto está preocupado se vai ter a casa desocupada ou não, se a Braskem vai pagar ou não. É essa agora a preocupação de quem está ali no limbo. Então, vocês vão divulgar assim uma lista, olha, essa rua, até tal casa, vocês vão ter que sair, porque está dentro desse mapa de monitoramento. Eu sei que vocês falaram dessa ampliação, mas as pessoas que moram lá, elas têm uma dificuldade para saber até que ponto vai essa demarcação. Então, eu queria pedir para você falar agora para esses moradores que estão nos acompanhando, até o Alan ouviu esse pessoal hoje à tarde. Desculpa, eu nem tinha combinado que ia perguntar isso para você, mas eu acho que você tem condições de responder. Por favor, para esse pessoal do Bom Parto, eles estão desesperados, querendo informações. Abelardo? Tranquilo. Veja só, essa situação de mapa, né, desse mapa de linha de ações prioritárias, nós temos ali disponível, inclusive no site da Prefeitura, esse mapa, onde as pessoas podem acessar e justamente verificar se a sua residência se encontra dentro dessa ampliação. Agora é bom lembrar que, pela Defesa Civil, nós tivemos uma ampliação da área de monitoramento. Sobre essas questões de realocação, que aí como a gente tem como base o que foi feito em 2020, que a área de monitoramento ela foi de realocação facultativa, né? As pessoas poderiam ficar ou poderiam sair, né? Isso, é claro, não vai competir, essa decisão à Defesa Civil. A Defesa Civil não vai retirar ninguém de suas casas. Isso aí vai ser algo que vai ser decidido pelo morador. E quem vai fazer os devidos encaminhamentos é a Justiça e, é claro, a própria Braskem. Então a gente continua monitorando, acompanhando, fizemos essa ampliação desse mapa. As pessoas que têm essas dúvidas podem dar uma ligada aqui para a Defesa Civil, ou vir aqui na Defesa Civil, ou de forma mais prática, acessar o site da Prefeitura e baixar o mapa dessa ampliação.